Caríssimos alunos, bem-vindos ao Centro de Explicações Dr. No. O meu nome é Jorge Santos e hoje o tema vai ser derivadas, nomeadamente derivadas pelas regras de derivação. Muito bem. Relativamente às derivadas, a primeira derivada de determinada função dá-nos o crescimento ou decrescimento da função. Portanto, a primeira derivada que nós vamos estudar será a derivada de uma constante. Então, imaginem que eu tenho um k, certo? Que pertence aos números reais. A derivada do k, que vamos representar por k', representa a derivada, será sempre igual a 0. Portanto, isto será a primeira situação que nós vamos ver. Vamos dar o número de 1, portanto, a derivada de uma constante é 0. Então, vamos ter vários tipos de exercícios, que eu vou pôr aqui assim, pontinhos, por exemplo. A derivada de 2, pois é 0, porque 2 é uma função constante que não cresce nem decresce. A derivada de menos 3 será também 0, porque menos 3 é uma função constante que não cresce nem decresce. Pronto, a derivada também de uma fração qualquer, desde que seja um número, por exemplo, a derivada de 1/4 será igual a 0, pois representam funções que são constantes. Portanto, toda a função que é constante não apresenta qualquer crescimento nem decrescimento, então a derivada será sempre igual a 0, porque por cada unidade que eu ando para o lado, a função não aumenta nem diminui, portanto o crescimento da função é 0. Normalmente a derivada dá-nos o crescimento ou decrescimento da função num ponto concreto. Ok? Vamos agora então a outro tipo de derivadas, nomeadamente derivadas de polinómios, que eu vou pôr aqui assim e são das mais importantes, portanto derivadas de polinómios. Pronto. Como regra, eu vou colocar o seguinte: sempre que precisamos de várias regras para podermos fazer as derivadas dos polinómios. Portanto, antes de mais, vamos pôr aqui como fórmula, por exemplo, se eu tiver k vezes uma função, se eu fizer a sua derivada, eu posso passar a constante para fora e depois derivo, ok? E derivo a função, que posso representar simplesmente desta maneira. Não é preciso o parênteses todo estar a apanhar a função f, se bem que se a função for representada por uma expressão, é normal que nós coloquemos o parênteses a envolver a função toda. Muito bem, mais é o x levantado a alfa. Portanto, x levantado a alfa. Ok? Portanto, quando o x está levantado a uma determinada constante, o alfa é uma constante, a derivada vai ser o alfa cai e ficamos com o x levantado a alfa menos 1. Ok? Muito bem, na combinação destes dois nós vamos conseguir fazer as derivadas de diversos polinómios. Primeiro, vamos fazer a derivada de x, portanto, a derivada de uma reta y igual a x, e a derivada é simplesmente igual ao coeficiente, que é 1. E vocês disseram, então, mas não utilizaste a fórmula. Utilizei sim, ok? Vou exemplificar, porque é como se eu tivesse x levantado a 1, certo? X levantado a 1. Linha. O que acontece? O 1 cai para trás, fica com 1, que multiplica o x, e depois fica levantado a 1 menos 1, porque o grau desce. E 1 menos 1 é 0, e fica 1 vezes x levantado a 0. E x levantado a 0 nós sabemos que é 1, fica simplesmente 1. Mas a melhor forma de vocês fixarem é saber que a derivada de uma reta, ok, é simplesmente a constante que está a multiplicar pela variável. Portanto, a derivada de 2x' será 2. A derivada de menos 3x, aqui a função, isto é uma reta decrescente, certo? Portanto, a derivada é menos 3. E mesmo que seja uma fração, por exemplo, menos x sobre 2, ok, derivada é só mesmo menos 1/2, que é o que está a multiplicar pela variável. Ora, vamos então agora fazer polinómios com grau maior. Portanto, eu vou exagerar, ok, porque o objetivo é vocês apanharem rapidamente o esquema. Por exemplo, imaginem que eu tenho 2x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 2x menos 5, por exemplo, e quer fazer a derivada disto. Podemos também colocar aqui uma nova fórmula das derivadas. Se eu tiver uma função f mais uma função g, mais ou menos, não interessa, e se eu fizer a derivada,
isto vai ser a derivada da função f mais ou menos a derivada da função g. Ok? Para vos poder explicar, portanto, as derivadas das retas, reparem, vou fazer a reta y igual a 2x e reparem na lógica que tem. Portanto, a reta passa, y igual a 2x, passa na origem, quando o x é 0, o y é 0, e reparem, por cada unidade que eu ando para o lado, portanto, isto é 1, 2, portanto, e quem tem dificuldade pode fazer, portanto, o t, que representa aqui o x, e aqui o y, que é 2x. Pronto, eu não me vou estender muito com este tipo de explicações, mas convém-me a sua ter ideia do que está a fazer. Portanto, e quando eu tenho y igual a 2x, quando o x é 0 é 0, quando o x é 1 é 2, quando o x é 2 já é 4. Ok? E se vocês repararem, quando eu passo de 0 para 1, o y sobe de 0 para 2. Quer dizer, por cada unidade que o x aumenta, como vocês veem aqui, o y aumenta 2 unidades. Por cada unidade que o x aumenta, o y aumenta 2 unidades. Portanto, temos aqui mais 1, e aqui como resultado é mais 2, mais 2. Portanto, a derivada é 2 porque é o crescimento e é constante. Portanto, passa no ponto 0, 0 e quando o x é 1 é 2 e assim sucessivamente, de forma que por cada unidade que o x aumenta, o y aumenta 2. Por cada unidade que o x aumenta, o y aumenta 2. Ok? Sempre o mesmo. Por cada unidade que o x aumenta, o y aumenta 2 e assim sucessivamente. Por cada unidade que o x aumenta, o y aumentaria 2 e seria então a minha reta com o crescimento 2. Se por acaso fosse menos 3x, por cada unidade que o x aumenta, o y crescia 3 unidades e era assim sucessivamente e a derivada, por isso é que neste caso é 2 e neste aqui é menos 3. Muito bem. Estas funções aqui já são mais complexas e o crescimento ou decrescimento já depende do ponto onde nós podemos estar. Portanto, o crescimento ou decrescimento de uma função que seja, portanto, mais complexa, portanto, já envolve derivadas diferentes consoante o ponto que nós estejamos. Portanto, este tipo de função, que eu não vou estar a representar minuciosamente, é uma função que é do tipo, por exemplo, portanto, faz qualquer coisa assim do género. Ok? Portanto, é uma função deste género. Reparem que a derivada depende do ponto onde nós estamos. Quer dizer que se eu estiver aqui neste ponto, portanto, a derivada vai ser positiva porque a função está a crescer. Aqui é positiva que a função está a crescer, aqui é positiva que a função está a crescer, mas aqui nota-se que a função não está a crescer tão depressa, é positiva, mas ela não cresce tão depressa. Neste ponto que está aqui, a derivada é nula, porque é um ponto onde a função de crescente passa a decrescente. Portanto, há situações em que a derivada se anula, que são exatamente os extremos da função, os máximos e os mínimos. Depois aqui a derivada passava a ser negativa, aqui mais negativa, e aqui estão a ver a função a ser decrescente, ela era negativa, mas depois começa a acalmar o decréscimo até chegar a um ponto onde a derivada é nula. E depois começa a ter um crescimento cada vez maior, portanto aqui a derivada é positiva. Portanto eu posso ter aqui que as derivadas vão ser negativas, aqui é nula, aqui é positiva, porque a função está a crescer, positiva porque a função está a crescer, e aqui negativa, aqui é nula, e aqui volta a ser positiva. Portanto, o que interessa é vocês perceberem que muitas vezes a nossa derivada não é um único valor, como nós temos aqui em cima, a derivada é, pois, uma função. Como é que nós obtemos a função derivada? Através das regras de derivação, e é muito simples, vocês verem a aplicabilidade delas, é o seguinte, portanto, o 3 vai cair e vai multiplicar pelo 2, então fica com 3 vezes 2, 6x, e o grau baixa, fica grau 2, menos 3 vezes 2, 6x, e em vez de ficar levantado a 2, fica levantado a 1. Pronto, agora chegamos à reta, e a derivada de 2x é 2, e menos 5 é uma constante cuja derivada é 0, e aqui tínhamos a nossa função derivada. Ok? Vamos pôr mais situações destas. Imaginem 5x à quinta, menos 4x à quarta, menos 6x ao cubo, mais 3x quadrado, menos 2x mais 5, estão a ver, tem grau 5 agora, e nós vamos fazer esta derivada e vamos fazer rapidamente. 5 vezes 5 dá 25, x à quarta, ok, menos 16x ao cubo, não é difícil, menos 6 vezes 3, 18x quadrado, mais 6x, menos 2.
A derivada de menos 2x, este bocadinho é só uma reta, a derivada de menos 2x é menos 2 e a derivada de 5, que é uma constante, é nula, portanto ficamos aqui com menos 2, só, mais nada. Pronto, e temos aqui derivadas que envolvem polinómios. Mas poderemos ter situações em que não vamos ter polinómios, mas podemos utilizar também esta forma derivada. Nomeadamente quando estamos a fazer as derivadas que envolvem raízes, ok? Raízes. Ok, vocês dizem raízes? Sim, raízes. Vamos lá ver então, por exemplo, se eu quiser fazer a derivada de raiz de x. Pois é, raiz de x é o mesmo que eu ter x levantado a 1 meio. Ok, é igual. Então agora é fácil fazer a derivada porque fazemos da mesma maneira. Portanto, 1 meio cai e ficamos com x levantado e como é a primeira vez que vamos fazer, 1 meio menos 1. Ok, portanto isto vai dar 1 meio e vai dar x levantado, que reduzimos ao denominador, que é 2 sobre 2, levantado a menos 1 meio. Ora, não nos podemos esquecer que levantado a um expoente negativo significa que passa para baixo, levantado a um expoente positivo. Portanto, isto fica 1 e aqui fica 2, e o x está levantado a menos 1 meio em cima, passa a estar levantado a 1 meio em baixo. Pronto, e ficamos com 1 sobre 2 raiz de x. Não vou racionalizar, vou deixar como está. Isto era o resultado da minha derivada. Vamos pôr aqui uma situação mais complexa, por exemplo, raiz cúbica de x ao quadrado, por exemplo, linha. Vamos pôr então sob a forma de potência. Como é que eu sei isto? Fácil, portanto, o 2 é o que aumenta o número, o índice da raiz faz diminuir o número. Portanto, o 2 aumenta o número, portanto fica em cima. O índice da raiz é que faz com que o número seja mais pequeno, então fica no denominador. Ok? Ora, vamos fazer a derivada, portanto, o 2 terços cai e ficamos com x levantado a 2 terços menos 1. E ficamos com 2 terços de x levantado, reduzimos ao mesmo denominador, 3 terços menos 1 terço. Pronto, e agora, mesmo esquema, ficamos com 2 terços de x, em cima fica 1, em baixo, portanto vamos ficar com o x levantado a 1 terço. Ok, x levantado a 1 terço. Fácil, temos 2, temos 3, temos uma raiz, temos um x. Agora, onde é que eu ponho 1 e onde é que eu ponho 3? O 1 é o que faz o número aumentar, o 3 é o que faz o número reduzir. Portanto, aqui era x levantado a 1, não vou pôr, fica aqui com a raiz cúbica, certo? E imaginem que temos uma situação de 3 sobre a raiz de x e eu quero fazer a derivada do que está aqui. É a mesma coisa, portanto, isto ficamos com 3. Aqui ficamos com x levantado a 1 meio. E agora, se está com o expoente positivo em baixo, eu quero passar para cima passa com o expoente negativo. E fico com 3x levantado a menos 1 meio. Ok? E é isto que eu vou derivar. E como é que eu faço a derivada? Cai para trás a multiplicar. Fico com menos 3 meios de x levantado a menos 1 meio. Menos 1. E ficamos com menos 3 meios de x, isto é menos 2 meios, ficamos com menos 3 meios, também aqui. Ok, agora se estava levantado a menos 3 meios em cima, passa para baixo, ok, levantado a 3 meios. E agora não se esqueçam, igual a, e ficamos com menos 3 em cima, sobre 2, raiz, o que é que aumenta o número? É o 3, o que é que faz com que o número fique mais pequeno? É o 2. Então, o 3 faz aumentar o número e aqui poria 2, porque é o que faz ficar o número mais pequeno, que é o índice da raiz. Mas como é raiz quadrada, não se põe nada. Pronto, e fizemos, portanto, o exemplo também das raízes. Vamos agora mudar e vamos pôr aqui um ponto, que vou pôr que é o terceiro ponto. Portanto, eu estou a utilizar um formulário e o formulário tem no terceiro ponto, eu saltei o 2, porque é uma derivada um bocadinho mais complexa. Mas já vamos lá, portanto, quem quiser depois fazer o formulário poderá pô-lo. Então temos aqui, poderá fazê-lo depois, passando os vários pontos que eu foquei. Portanto, E levantado a f é a derivada da função exponencial. É muito fácil, é das derivadas mais fáceis, repete-se a função e faz-se a derivada do que está em cima. Ora, o importante, das coisas mais importantes é saber as derivadas dos polinómios, porque vai tudo acabar em derivada de polinómio. Portanto, imagina que eu tenho E levantada x ao quadrado, linha, quero fazer a derivada, muito simples, repeto o E levantado a x ao quadrado e depois vou fazer o x ao quadrado, linha. Portanto, o ideal
é depois o aluno conseguir fazer a derivada rapidamente para não perder muito tempo em passos. Portanto, devia conseguir mais tarde ou mais cedo, com a prática, escrever é levantado a x ao quadrado e depois pensar que estava a fazer a derivada de x ao quadrado, 2 cai, vezes 2 e já está. Ok? Pôr mais uma, é levantado, por exemplo, a menos 3x ao quadrado, menos 2x mais 1, por exemplo, derivada, e repete, é levantado a menos 3x ao quadrado, menos 2x mais 1, vezes a derivada do que está em cima. Reparem que perde-se muito tempo a escrever, e por isso é que é bom nós fazermos logo a derivada, mal fiquemos com prática para não perder tempo a escrever e a repetir. Portanto, vamos lá derivar então o polinómio, vamos abrir parênteses, menos 6x, certo? Menos 2. Ok, e já temos. Vamos passar então a outro tipo de derivadas, vamos fazer, é o ponto 5, ok, e vai ser a derivada do logaritmo. Muito fácil, a derivada do logaritmo, ok, de uma função, é só fazer f' sobre f. Ok, vamos então fazer a derivada e temos aqui um exemplo, por exemplo, ln de 5x². Ok, então como é que eu faço? Simples, portanto, a nossa função que está dentro do logaritmo é o 5x², portanto, o 5x² é a minha função f, portanto, e derivo por ela própria, e divido por ela própria, quero dizer. Pronto, então 2 vezes 5, 10x, sobre 5x². Posso simplificar isto tudo e fico com 2 em cima, ok, e x em baixo. Pronto, e já tenho a derivada, portanto seria a derivada de um logaritmo. Vamos colocar mais situações. Portanto, vamos ao ponto 8, a derivada do seno. Portanto, derivada do seno de uma função f, e a derivada do seno é simplesmente escrever cosseno de f, ou seja, vamos pôr aqui entre parênteses, é o cosseno, mas depois ainda temos que derivar o que tiver dentro. Então, vamos pôr primeiro uma situação simples, que é o seno de x, portanto, fácil, que é o cosseno de x, vezes a derivada de x, que é 1. Portanto, não era necessário pôr mais nada. Não se esqueçam que x é uma reta, o coeficiente é 1, a derivada seria 1. Portanto, vou pôr aqui, mas temos que começar a abandonar este tipo de situações e a escrever logo. Portanto, aqui é vezes 1 igual a cosseno de x. Não é preciso, temos que ser mais diretos. E já está. Vamos fazer então outra. Por exemplo, imaginem seno de 2x², linha, pronto, e passa a ser cosseno de 2x², e depois vamos derivar o 2x², ok? Não se esqueçam, vão treinando, que é para não passarem por estes passos todos, e ficamos com o cosseno de 2x² vezes, então, 4x, ok? E já está, ok? Vamos ao ponto 9. Isto não tem números, quer dizer, estou a utilizar um formulário para ajudar alguns alunos meus, mas vocês podem ter o vosso e a numeração ser outra e a ordem ser outra. Isto é só uma proposta. Como viram, até estou a saltar, estou a fazer a minha ordem, por aquilo que eu acho. E a derivada do cosseno já é menos seno de f vezes o f'. Portanto, aqui temos que pôr um menos, repetir com a função seno e depois fazer a derivada do que está dentro. Então imaginem que eu tenho cosseno de, imaginem, é levantado a 3x, por exemplo. Ok? Agora já posso começar a misturar. E o que é que eu sei? Portanto, eu sei que vou ter que repetir. Portanto, a minha função f é o e levantado a 3x, que é o que está aqui dentro, certo? Até posso sublinhar e tudo. Portanto, estão a ver aqui, a minha função f é esta, é a minha função f. Vou ter que repetir aqui e aqui ainda a sua derivada, ok? Então fico com menos seno de e levantado a 3x, está feito. Agora só tenho que derivar o e levantado a 3x, certo? Fico com menos seno
de L levantada a 3x, e agora se eu me lembro de fazer a derivada da exponencial, é ela própria vezes a derivada do que está em cima, e a derivada do que está em cima é a derivada de 3x, ok? A derivada de 3x é 3, ok? Vou fazer mais uma, cosseno do polinómio, por exemplo, 2x à quarta menos 3x, por exemplo, e fazer a derivada, passamos a menos seno da função toda, que é 2x à quarta menos 3x, 2x à quarta menos 3x, ok? Só que agora vamos fazer a derivada do 2x à quarta menos 3x, e agora vou ser cada vez mais exigente, ok? Portanto, a derivada cai 4 vezes 2, 8x ao cubo, 8x ao cubo, e menos 3, ok? Mais derivadas que nós temos. Temos a derivada, agora vou fazer a derivada do arco tangente, está bem? Portanto, é o 16, portanto eu estou pelas que mais saem, e temos aqui o arco tangente de f, ok? Quem não deu o arco tangente, não veja este, passa à frente, e é f' sobre 1 mais f ao quadrado. Portanto, e a função principal é a que está dentro do arco tangente, ok? Vamos então pôr aqui um exemplo. Imaginem que eu tenho arco tangente de E levantada a 2x, por exemplo, ok? E quero fazer a derivada disto. Portanto, qual é a minha função f? É o E levantado a 2x. Nesta primeira situação eu vou fazer mais devagarinho, ok? E tenho o E levantado a 2x' sobre 1 mais E levantado a 2x ao quadrado, ok? Ora, o E levantado a 2x nós sabemos que é ele próprio, vezes a derivada do que está em cima, que é o 2x, que é 2. Em baixo temos potência de potência, portanto é uma multiplicação que fazemos. O 2 passa a multiplicar, fica 4x, porque é levantado a 4x, é levantado a 4x. E já temos feito também. O que é que nos falta agora? Falta-nos ver a derivada do produto, certo? E a derivada do quociente, ok? Vamos então fazer a derivada do produto, e eu vou escrever aqui. Portanto, eu aqui pus a derivada da soma ou da diferença, agora é do produto, ok? E vou pôr aqui f vezes g'. E atenção, isto é quando temos duas funções, não é? Quando temos uma constante vezes a função, não é? Quando temos 2x, isto por favor não façam a derivada do produto, não, temos que ter mesmo duas funções, ok? E então é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Portanto, isto não é como quiserem, o que interessa é que o que derivam deste lado já não derivam do outro, portanto troca. Portanto pode ser f' vezes g mais f vezes g', é como quiserem, ok? Portanto eu normalmente faço assim porque fixo a derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Vamos então agora ver que isto pode ser com qualquer função, e como pode ser com qualquer função, eu vou pôr, imaginem vocês, é levantada a 2x vezes lnx, por exemplo. Aqui temos perfeitamente duas funções, uma função exponencial e uma logarítmica. Eu vou derivar, e como é a primeira vez, vou fazer com calma. Então, eu vou fazer a derivada do primeiro vezes o segundo, ok? E deste já não vou ter que derivar, só tenho que derivar este, mais a derivada do segundo, que é o lnx', vezes o primeiro, ok? Pronto, já está mais fácil. Neste momento já tenho derivadas que fiz em cima, ok? E vamos derivar então o E levantado a 2x, e a derivada do E levantado a 2x é ele próprio vezes a derivada do que está em cima, e a derivada de 2x é 2, certo? E a derivada do logaritmo é a derivada do que está dentro sobre o que está dentro. Portanto, se nós formos ver, é o f' sobre f, ok? É o x' sobre x, só como isto dá muito trabalho, x' é 1, é levantado a 2x. Pronto, e temos aqui o exemplo da derivada do produto. Vamos agora fazer a derivada do quociente, ok? Vamos então aqui à derivada do quociente. Portanto, e a derivada do quociente será f sobre g', portanto é a mais complexa,
envolve mais cálculos, é a derivada do primeiro vezes o segundo, ou melhor, é a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, muito à semelhança da derivada do produto, mas aqui é com menos. A derivada do produto era com mais, ok? Se vocês compararem, ok, é igualzinho. Estão a ver? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Aqui a derivada do primeiro vezes o segundo, só que em vez de ser mais é menos. A derivada do segundo vezes o primeiro, ok? Só que é depois sobre o de baixo ao quadrado. Vamos então arranjar aqui, e por favor não façam derivadas do quociente quando nós estamos a derivar, por exemplo, menos x sobre 2, porque isto não são duas funções com x, está bem? Isto é uma constante vezes a função, e quando eu tenho uma constante eu posso passar a constante para fora, desculpem, posso passar a constante para fora e depois fazer a derivada. Um bocadinho de água. Muito bem, vamos ter aqui um exemplo. Imaginem que eu tenho a derivada de 1 sobre x. Portanto, começar por algo simples. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? É a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima sobre o de baixo ao quadrado. Ok? A derivada de 1 é 0, portanto aqui fica 0. 0 vezes x. A derivada de x é 1, ficamos com menos 1 sobre x quadrado. E recomendo que esta seja decorada porque sai muitas vezes e é rapidamente nós a fazemos. Vamos fazer então aqui uma mais complexa. Imagina que eu tenho ln de x mais 1, por exemplo, x ao quadrado mais 1, sobre, imaginem, seno de x. Ok? Já estamos aqui seno de 5x, por exemplo. Vamos aqui complicar então um bocadinho e vamos fazer a derivada disto tudo. Ok? Então como é que nós vamos fazer? Portanto, temos de ter calma e vamos fazer a derivada do de cima. Portanto, ln de x ao quadrado mais 1, linha, vezes o de baixo, seno de 5x, seno de 5x, menos a derivada do baixo, que é o seno de 5x, vezes o de cima, que é o ln de x ao quadrado mais 1, sobre o de baixo ao quadrado. De baixo ao quadrado, vamos pôr seno de 5x, tudo ao quadrado. Ok? Muito bem, agora, como vê, a derivada do quociente é das pezinhas todas. Então agora vamos derivar, só temos duas derivadas para fazer, o resto já está. Temos a derivada do logaritmo, que é o f' sobre f, portanto voltamos aqui, agora é como se tivéssemos esta situação. Pronto, e o f' sobre f vai ser, portanto vou pôr aqui o traço de fração, o f' sobre s é o x ao quadrado mais 1, linha, sobre x ao quadrado mais 1. Então para não perder, tem muito tempo, temos que fazer a derivada de x ao quadrado mais 1, e a derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x, e assim escusamos de estar a perder tanto tempo, seno de 5x, e agora temos aqui simplesmente a derivada do seno, e vamos ver como é que é a derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno, vezes a derivada do que tiver dentro. Portanto, em vez de seno de 5x, passa a cosseno de 5x, vezes a derivada do que está dentro, que é 5. Pronto, e já fizemos todas as derivadas, e neste momento temos então a função derivada. Ok? E aqui muitas vezes escreve seno ao quadrado de 5x como alternativa ao seno de 5x ao quadrado. Vamos então agora a número 2. Ok? E na número 2 temos aqui uma fórmula que eu disse que ela era mais complicada, penso eu que disse isso e por isso é que passava à frente. Então ficamos com o f levantado a alfa, linha. É muito parecido com o x levantado a alfa, mas em vez de ser x é uma função, reparem. Eu disse que o x levantado a alfa é alfa, x levantado a alfa menos 1, cai, baixa ao grau, não é? O grau cai e depois fica levantado ao grau menos 1. Depois aqui é o mesmo, só que é ligeiramente mais complicado porque temos uma função levantada a alfa. Então o que acontece é que o alfa cai também, a nossa função fica levantada a alfa menos 1, mas depois ainda temos que fazer a derivada do f. Ok? Vamos então ver aqui um exemplo. Imaginem que temos raiz cúbica de seno ao quadrado de 5x. Ok? E imaginem esta confusão que aqui está. Ok? Vamos transformar isto então numa potência. Está bem? Ok? Portanto, ficamos com o seno de 5x, é a nossa base.
eu sei que o seno de 5x está levantado ao quadrado, certo? E o índice da raiz é 3, portanto fica levantado, ok? Então aqui é 2, porque é o que faz aumentar o número, e o 3 é o que faz diminuir o número. E é isto que eu tenho que fazer a derivada. Ok? Então o que é que vamos fazer? Segundo consta, o 2/3 cai. Repita a função toda. Portanto, fica o seno de 5x levantado, então, a 2/3 menos 1. Quem puder faz logo as contas para não estar a repetir, mas depois ainda tem que derivar a função. Ok? Reparem que a função que está levantada é a alfa, é o f, que é o seno de 5x. Portanto, é o seno de 5x que eu vou ter que derivar. Portanto, cá está ela a entrar aqui, depois ainda tenho que fazer a derivada dela. Ok? Cá está ela. O alfa caiu, tenho o seno de 5x levantado, portanto aqui o alfa, posso pôr aqui neste caso, portanto o nosso alfa é 2/3, certo? E então, vezes ainda o seno de 5x', portanto, e da próxima derivamos o seno de 5x, que é o nosso f, ok? Linha. Então, como é que nós fazemos? Aqui uma separação, ficamos com 2/3, seno de 5x levantado aqui a 3/3, portanto 2/3 menos 3/3 menos 1/3. E a quadra derivada do seno, vamos ver, é cosseno de 5x, mas ainda temos que derivar o que está dentro, ok? Vezes 5. Portanto, vamos aqui apresentar a versão final e em cima ficamos com 10. Cosseno de 5x. Em baixo ficamos com 3. E o seno de 5x que estava levantado a menos 1/3 passa cá para baixo. Levantado a 1/3. E agora vamos pôr sob a forma de raiz. Portanto, se eu quiser posso pôr 10/3 vezes. Em cima tenho cosseno de 5x. E em baixo vou ter então raiz seno de 5x. O seno de 5x está levantado a 1, portanto isto é como se fosse levantado a 1, não põe nada, e o 3 que está por baixo faz diminuir, é o índice da raiz. E tenho aqui feito as derivadas. Como veem, portanto, já conseguimos fazer derivadas mais complexas. Vou então fazer mais uma aqui para vocês verem, que envolve o f levantado a alfa, e imaginem que vamos pôr assim um logaritmo, ok, e vamos pôr assim L levantado a x mais 1, ok, e agora sobre 2x, por exemplo. E agora só para chatear, vamos pôr, por exemplo, raiz quadrada, estão a ver? Ok? Ou seja, pior que isto é difícil, mas é para vocês perceberem como é que se processa, portanto, as derivadas. Mostrei quase tudo, só falta estar aqui uma função trigonométrica. Portanto, vamos então pôr, e ficamos com o ln de L levantado a x mais 1 sobre 2x, e está levantado a 1/2, e cá temos nós o alfa, então, ok? E a nossa função é o logaritmo todo. Então vamos lá ver como é que isto fica. Fica igual a 1/2 cai. Repetimos tudo, ficamos com o ln de L levantado a x mais 1 sobre 2x, e agora fica levantado a 1/2 menos 1, que é menos 1/2, ok, 1/2 menos 1, só que ainda temos que fazer a derivada do tudo que está cá dentro. Portanto, o ln de L levantado a x mais 1, derivado. Portanto, falta derivar esta, ok, vamos fazer tudo com calma, por partes, reparem. Chegamos agora aqui assim, vou começar a escrever mais devagarinho, mais pequenininho, para ver se cabe aqui. Isto é chato porque temos que repetir. E temos agora em primeiro lugar a derivada do logaritmo. E a derivada do logaritmo é o f' sobre f. f' sobre f, eu sei que vou ter que derivar L levantado a x mais 1 sobre 2x' sobre L levantado a x mais 1 sobre 2x, ok? Pronto, só falta fazer a derivada deste quociente que está aqui assim. Portanto, vamos acabar com uma grande expressão de derivada, difícil sair assim,
ok, mas vocês ficam a ver como é que se faz. Portanto, vamos fazendo aos bocadinhos, vamos resolvendo aos bocadinhos. Portanto, esta parte que está aqui não mexe, e aqui em cima temos a derivada do quociente. Atenção que eu vou fazer a derivada do quociente, só falta esta derivada. A derivada do quociente é a derivada do de cima, que é a derivada do e levantado a x mais 1, que é e levantado a x, que é levantado a x, só, porque a derivada de 1 é 0. Portanto, é a derivada do de cima, vezes o de baixo, que é 2x, certo? Reparem que estamos concentrados, eu vou pôr aqui a rosa, temos que nos concentrar nisto que está aqui, só estamos a fazer esta derivada, ok? É só neste, ok? É só isto que nós temos que concentrar. Portanto, é a derivada de cima, que é levantada a x, vezes o de baixo, que é 2x, menos a derivada de baixo, que é a derivada de 2x, que é só 2, porque é a reta constante, é a reta que tem um crescimento constante, que é y igual a 2x, né? Portanto, é 2. Derivada de baixo vezes o de cima, que é e levantado a x, mais 1. Ok? Sobre o de baixo ao quadrado. E de baixo ao quadrado, 2x ao quadrado é 4x quadrado. 4x quadrado. Claro que eu agora podia simplificar isto tudo e multiplicar este por este, mas pronto, este não é o objetivo. Vou só fazer aqui mais uma situação. Vou pôr aqui um arco tangente, ok? E acabar com isto. Portanto, vamos pôr aqui, imaginem que eu quero derivar outra situação, imaginem que é o arco tangente de 1 sobre x, por exemplo. Como é que eu derivo isto que está aqui assim? Portanto, a derivada do arco tangente, e a nossa função é 1 sobre x, é o f' sobre 1 mais f ao quadrado. f' é 1 sobre x, sobre 1 mais a função f, que é 1 sobre x ao quadrado. Pronto, e agora a derivada de 1 sobre x, vou fazer, só falta fazer esta derivada, estão a ver? Portanto, em baixo posso já escrever, fica 1 mais 1 sobre x quadrado. Ok, e agora vou derivar em cima, e a derivada do de cima, se quem quiser fazer devagarinho faz, e a derivada de uma constante é 0, vezes o de baixo, menos a derivada de baixo, que é 1, porque a derivada de x é 1, vezes o de cima, sobre o de baixo ao quadrado. Vamos reduzir ao mesmo denominador, nesta, pronto, já vale a pena simplificar. Vamos reduzir ao mesmo denominador, aqui por x ao quadrado. Então cá em baixo ficamos com x ao quadrado mais 1 sobre x quadrado. Em cima ficamos com menos 1 sobre x quadrado. Agora quem souber fazer isto rapidamente faz, quem não souber faz a regra, ok? Do de cima com o de baixo e os do meio, certo? Então vamos lá fazer o de cima e o de baixo com os do meio. E vamos fazer, ficamos com uns 4 andares, ficamos só com 2, ficamos com menos x quadrado, ok, e aqui no meio com x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 1, e o x ao quadrado corta com o x ao quadrado e ficamos com menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Pronto, o objetivo desta aula era exatamente dar alguma prática em termos de regras de derivação. Espero que tenha sido útil, que tenha contribuído para ajudar vocês a ficarem com um bocadinho mais prática. E agora isto envolve muito estudo e desejo-vos sucesso, e já sabem, disponham sempre. Muito obrigado pela atenção.